E E aí, assisti assim, ontem à noite oi? o ponto de vista. Eu assisti ontem à noite. A gente vai conversar sobre isso agora. Aí eu cheguei a fazer até uma resenha também. Perfeito. Me manda depois via e-mail, Leonardo. Beleza. Tá tão bem se você fez mesmo. Perfeito. Deixa eu compartilhar com vocês, então, o material da aula aqui. Só um minutinho aqui, ó. É, estão enxergando ética nas negociações? Sim. Sim. Perfeito. Então, antes da gente começar, a gente está falando bastante de negociação, né? E eu gostaria de ouvir. Então, de vocês, a gente tinha uma tarefinha para casa, né? Uma sessão pipoca nessa quarentena, a assistir o filme Ponto de Vista. E aí nós não tivemos aula semana passada, porque foi feriado, né? Sexta-feira Santa. E aí estamos aqui hoje. E eu queria saber de vocês, assim, a visão de vocês de um aspecto resenha, né? Então, resenha, pode vir crítica em cima disso. Se vocês conseguem fazer o anexo, né? Um paralelo, uma conexão, melhor. Uma conexão entre o filme, ponto de vista, e entre negociação. Né? Quando a gente fala em negociação e gestão de conflitos, né? Como que o filme, uma análise crítica e clínica do filme, ponto de vista, pode contribuir com a nossa matéria? Quer começar, Leonardo? Tem alguém aí? Leonardo, você não tá aí? Tá mudo. Leonardo, Estamos aqui esperando também. Eu acho que ele deve ter saído, professor. deixa eu ver aqui. Não, não sei, não. É que eu esqueci de tirar o mudo. Perdão. Imagina. Conta pra gente, Leonardo, o que você, se você gostou ou não do vídeo, do filme, né? Conta pra gente a sua visão. Ai, o filme é aquele ação bem um pouco linear, mas ele cumpre o papel, né? Aí eu dou um Tá. resumo do filme que retrata o ponto de vista de oito pessoas. Aí o crime é tentativa de assassinato do presidente dos Estados Unidos é Aham. durante o evento na Espanha, que é com um acordo entre países do Ocidente e árabe, né, para fazer medidas de redução de prática de terrorismo, né? Aí, aí durante o evento acontece o ataque terrorista, né? Aí, a partir disso, vai retratar o relato de dessas 8 pessoas até chegar à solução do crime que inquiou os verdadeiros culpados, né? Aí que cada motivo e cada aspiração que tem em cima, né? Aí, como eu falei, é um pouco linear, um pouco de ação, mas ele consegue cumprir o que ele quer dizer sobre a questão do conflito tradicional. O senhor vai falar a partir dessa aula, acredito, do quesito social também. Aí eu posso afirmar que nesse meio do filme que entendi que os conflitos eles devem ser encarados como uma força constante e que se deve procurar administrar de maneira que atue cada parte de forma construtiva, sabe? A partir disso. Que é Entendi, uma muito bem. coisa que não importa. Por mais que a Entendi. gente tenha negociações, Perfeito. Ah, mas ele sempre vai ser uma força constante, sempre vai estar. Aí, e aí, o aí objetivo você. Ah, o objetivo é tentar que aconteceu com o evento é tentar tirar. Como é que eu falo? Essa questão do. Como é que a gente fala de. Como eu esqueci a palavra? A questão de
eu tenho a percepção, todo mundo daquele país é terrorista, né? Todo mundo daquele país retrata tudo de uma forma, né? O filme, ao mesmo tempo, cada um vê de uma forma também, né? Que tem uma culpa também. Cada país Exatamente. vê uma visão de cada. Esse é Ah, o centro da questão. É que cada um tem uma visão. Cada um enxerga de uma forma. uhum. Aí é meio que quebrar uma forma que fez esse evento para quebrar paradigmas, né? Uhum. Eu acho que, assim, eles estão no mesmo momento, professor. Ali no filme, eles estão situados no mesmo lugar, né? É, isso E cada mesmo. um tem uma negociação a ser feita. Cada um tem um tipo de negociação ali. Um negocia com o presidente, que no caso é o segurança, né, dele de confiança. O presidente que não entende muito bem e está tentando negociar com o bandido lá que tenta matar ele. O bandido tenta fazer o papel dele para tentar salvar o irmão, porque ele já Isso. negociou a vida do irmão. Então, são várias negociações ali que acontecem de pontos de vista diferentes. É isso mesmo. É isso mesmo. E vocês perceberam que em uma negociação a gente tem vários pontos de vista e a forma com que a pessoa olha, né? De acordo com os valores dela, de acordo com a ótica dela, né? Ou ela enxerga porque realmente ela tem essa visão, ou ela enxerga por questão de. Porque ela quer realmente enxergar dessa forma e ela não abre a mente para que você enxergue de uma outra forma, né? Então tem realmente pessoas que acreditam piamente em uma situação porque é dela, é valor dela, é dela, é de acordo com o modelo mental dela. Já tem pessoas que não querem mudar, elas poderiam ter uma possibilidade de enxergar a partir de uma outra ótica uma situação, mas não enxerga porque não quer fazer o mínimo esforço possível e teria condição para enxergar de uma outra forma, abre a mente dela, né? Eu acho que basicamente é isso. Você viu o filme, ou Karen? Não, só li o artigo. Eu não achei o filme Ah, na é? Netflix. Só achei pago, só. Você não achou no Netflix? Ô, louco. Não. Não tinha, professor. Eu também Não? procurei, não tinha. Eu aluguei o filme pelo, sei lá onde que meu marido achou o filme lá na internet, e daí alugou e a gente assistiu. Mas não tinha na Netflix e não tinha naqueles sites onde tem filmes gratuitos. Só que pena, eu jurava que tinha no Netflix. É um filme bacana e sempre passa na TV. Passa o tempo Professor, todo. Oi, professor, nem no Torrent eu achei o filme para você não baixar. achou, gente? Então, Nem no perdão. Torrent. Não, Dei trabalho pra vocês. eu assisti pelo Google Play. Aí deu, Não, né? mas Isso, eu assisti pelo Google Play também. é o professor, mas tipo assim, tinha na Netflix. Eu lembro que tinha na Netflix. Aí eu vi o catálogo também tinha, mas ele foi retirado do catálogo. Ah, entendi. É, E é um filme que é um pouco antigo, né? É um filme de 2008, se não me engano. 2009, 2008. É um filme sim. um pouco antigo. Uhum. Ah, tá bom, gente. Que Eu bom nunca que tinha vocês assistido. assistiram. Eu vou pedir para que vocês me mandem via e-mail, então, essa resenha, tá bom? Manda via e-mail para mim. Aí vai Beleza. valer pontuação para vocês, tá? Digitem, quem não digitou, se puder. Aí manda via e-mail, beleza? Ô, professor, Oi. eu não assisti, eu mando um resumo do artigo? Mas você entendeu o filme? Eu entendi, porque eu escutei vocês falando, eu entendi. Manda. Agora, quando você tiver a chance, você tenta assistir, tá bom? Não precisa alugar, não quer que você gaste dinheiro, não é isso. Mas um dia, se você estiver passando por aí, enxergar, ver o filme, assista que você vai gostar. Professor, Bom, eu posso mandar depois das 18 horas? ah, pode? É porque senão eu vou ter que digitar e eu tô na aula, mas daqui a pouco eu já entro pro serviço, entendeu? Ah, é Home office. verdade. Não, tranquilo. Mandando hoje tá ótimo. Sem problema do horário, tá bom? Pode mandar mais tarde. Até meia-noite é dia.
Tá bom, gente? Tá bom. Então vamos lá. A gente vai falar sobre ética nas negociações hoje. É um assunto bem assim, relativamente é, que dá um pouco de comentário, porque ética tem relação a alguns entraves e algumas orientações na sociedade, né? E como que as questões éticas elas podem realmente contribuir, elas podem impactar em valores, em peças fundamentais e até como estratégia em uma negociação, em uma gestão de conflito também, né? Então, quem é fiel no pouco também é fiel no muito. E quem é infiel no pouco é infiel no muito, né? É uma frase clássica e bíblica de Jesus Cristo. E vai pegando, sem levar essas questões religiosas realmente, mas basicamente não tem aquele pecadinho ou pecadão, né? Quem se predispõe a fazer situações, a se sujeitar a questões minimamente antiéticas, contrárias a uma regra de conduta, por exemplo, também pode fazer isso para eventos maiores, para situações maiores também. É isso que quer dizer, né? Não é a história de ter pecadinho ou ter um pecadão. É a situação em si que pode levar a uma certa complexidade, é uma postura fora de uma realidade, é poder prejudicar alguém, talvez, né? Ainda mais no ambiente corporativo, a gente enxerga muito isso hoje, né, gente? Pessoas que fazem de tudo para manter o emprego, que fazem de tudo para subir de cargo, e não todos, mas existem pessoas assim. E independente se elas vão prejudicar alguém ou não, independente se isso vai custar a imagem de alguém, até mesmo o emprego de alguém, o bem-estar de alguém ou não. Então, quando a gente está em uma negociação, por exemplo, né, como que esses entraves éticos, né, como que a ética se posiciona em relação a isso? A ética, ela transformou-se em moral e passou a ser tratada como código de normas. Então, quando a gente hoje fala de ética, dentro da empresa, né, do ambiente corporativo, é comum ter um código de ética. Posturas, como agir eticamente ou não. E essa ética, hoje, ela transformou em moral. Por quê? Porque se ética são valores, vamos pensar assim, ó, tá? Ética são valores, é a forma de observar, porque aquilo que pode ser ético para um, não pode ser ético para o outro, tá? Mas, ela tem um pilar muito grande na moral, porque moral são as regras, moral são as normas, conduta. E aí a ética ela acabou se transformando em moral quando a gente fala em código de normas. Então você vai criar um código de normas. Na verdade, seria um código de moral, porque moral são normas, são regras, mas a gente chama de ética. Então há uma confusão, às vezes, nessa distorção, né, ou uma mistura entre ética e moral. Tá? Isso é comum nas organizações. E é muito comum uma empresa hoje, né, independente do seu tamanho, se ela é pública, se ela é privada, gente, ela tem um código de ética. Né? E quem segue essas normas, que teoricamente seria moral, né, as regras e normas, é ético. Então vamos entender que ética está muito ligado a um comportamento que nós temos. Então ética tem ligação com comportamento, né? É uma postura de vida, de enxergar as coisas e agir. Só que essa postura, ela está ligada com alguns princípios gerais e universais. Então, por exemplo, falar mal de alguém é antiético. Mas por que falar mal de alguém é antiético? Porque isso acaba já sendo um princípio geral, um princípio universal, né? Não é a sua verdade ou a verdade da Karen, a verdade da Bruna ou do Leonardo. Não. Está muito ligado à forma como a gente se porta mediante até algumas sanções, algumas regras da sociedade. Tem muita coisa que a gente aprendeu assim, nós somos criados dessa forma. Então já foi passado dos avós para os nossos pais, dos pais
dos pais passou para a gente acaba passando para os nossos filhos, parentes, sobrinhos, primos, por quê? Porque a gente aprendeu dessa forma, que agir eticamente, né, é aquele bom comportamento, né, aquele menino e aquela menina bem comportado, né, basicamente é isso. Não gosto, eu particularmente não gosto de assistir Big Brother, mas que não sou contra quem assiste, não estou criticando, né, já assisti, e aí você acaba enxergando lá, né, algumas posturas, né, éticas, para quem já assistiu um dia, pelo menos. E algumas posturas antiéticas, porque você vê que pessoas manipulam, fala mal aqui, fala mal lá, ela mesma cai em contradição naquilo que ela faz. Existe, às vezes, uma diferença entre o discurso e a realidade. Isso quer dizer o quê, né, gente? Discurso, aquilo que eu prego, aquilo que eu digo, e realidade, aquilo que eu realmente pratico. Eu acho que o grande desafio aí é isso, é alinhar os discursos. Será que aquilo que eu falo, né, que eu prego como verdade para mim, em uma conversa com os meus amigos, aquilo que eu digo que é moralmente aceito, né, aquilo que eu acredito ser certo ou não, será que no fundo, eu acabo agindo eticamente ou não? Né? É bem questionável isso, é uma discussão sem fim, né? Tanto é que ética é uma disciplina, né? Então a gente consegue ter vários assuntos aí pautados na ética, em valores, em moral. E a discussão da aula de hoje é isso, né? Como que, desse assunto 2.2, como que a ética ela tem essa ligação, né, na negociação do, com quando a gente vai tratar com o chefe. Opa, tem alguém chamando aqui. Peraí, gente, o Fabrício quer entrar. Peraí. Pronto, o Fabrício está entrando. Então, como que a ética ela pode trabalhar na nossa postura, na nossa consciência, dentro do ambiente corporativo que nos importa hoje. Então, a gente pode tratar de ética na ética como cidadão, a ética no meu dia a dia enquanto indivíduo, enquanto religioso, enquanto filho, enquanto pai, enquanto mãe, mas não é esse. A questão é como que a gente vai na negociação, no ambiente corporativo, na hora de tratar pessoas, de negociar. Como é que a gente coloca esses princípios nossos, trazidos da onde? De uma realidade de criação, modelo familiar, modelo religioso, daquela sociedade que nós estamos vivendo, daquela sociedade que nós somos criados, e como a gente coloca isso em prática, né? Então é uma discussão sem fim. Fabrício, está nos ouvindo? Bom dia. Bom dia. Então tá bom, vamos lá. A ética ela é mais ampla do que o simples cumprimento de normas. A ação ética é sempre o resultado de uma escolha livre. Nós temos essa opção, né, livre de escolher, né, ter um comportamento, uma conduta ética ou não. Então, mais do que seguir normas, mais do que seguir regras, né, não é que não seja, tá? É mais do que isso. Então, além de cumprir normas, tá, gente? Além de seguir regras, é a nossa postura, né? É a forma que a gente vai agir, né? Ou não agir também, né? De uma forma certa aí. Mas e o que que é forma certa? Né, Karen? Quando eu falo assim, o que que é você agir eticamente? Vou dar um exemplo da Karen. A Karen, ela deve ter vendido ovos de Páscoa aí agora, semana passada. Deve ter vendido, né? A Karen sempre tá fazendo um bombom, ovo de Páscoa, né, Karen? É, Né? E aí, qual é o preço que ela vai cobrar pelo material dela, né? Vamos pensar, a Karen cobra X, ela vende lá um ovo, um chocolate e tal, por um preço X, ela tem que colocar um lucro em cima disso, porque tem o que? O trabalho dela, tem os gastos que ela tem com o material, com a matéria-prima em si, o chocolate, enfim. Então, o tempo dela, a energia que ela usa, o gás que ela usa, tudo, enfim, embalagem, né? Tudo. Mas aí é, tem um preço justo que ela tem que cobrar, né? E aí, como que ela vai agir dessa forma se ela, por exemplo, ela pode. O que que não seria ético, tá?
ela cobra um preço X, e é justo que ela cobre um pouco a mais, porque ela tem que ter lucro, claro, mas ela diz assim, né, vou dar um exemplo, tá? Não sei. Ela coloca lá, chocolate garoto. Então ela vende uma imagem, né, uma propaganda, quer dizer, dizendo que o ovo de Páscoa dela é da marca Garoto. Só que ela não usa Garoto, ela usa outra marca inferior. Vou dar um exemplo assim, tá? Uma outra marca, mas ela diz, ela faz uma propaganda que o preço dela é esse, porque ela usa tudo de qualidade, Nestlé, Garoto, e só que na verdade ela não está usando, né? Ela está fazendo uma propaganda, dizendo que ela cobra um pouco mais caro pela qualidade dos materiais que ela usa, mas no fundo ela não usa esse tipo de material. Ela está enganando, ela está mentindo, ela está tendo uma outra conduta. Então isso é uma forma de agir, né? Não é que é proibido você usar uma outra marca. Ela pode usar qualquer marca de leite condensado, qualquer marca de chocolate, certo, Karen? Certo. Mas mas ela vender, ela dizer, né? Ela divulgar uma certa marca e usar uma outra marca, aí entra nessa postura. Então deixa de ser realmente uma simples regra de um cumprimento de norma e acaba sendo uma postura existencial dela, né? A forma dela de agir, tá? De vender e fazer propaganda, por exemplo. Mas o que quer dizer ética, então? Vamos entender. Eu acho tão bacana esses momentos que a gente define conceito, porque dali a gente já dá uma luz aí, traz aí algumas orientações para a gente. Ética é a parte da filosofia que estuda a moralidade dos atos humanos, sendo cada ser humano responsável pelos seus atos, cada ser humano responsável pelos seus atos. Portanto, a ética relaciona-se a todos os contextos, todos, em que há um relacionamento e uma troca, como é o caso do processo de negociação. Então, quando a gente vai negociar, a gente vai vender. Quando você vende um ovo de Páscoa, você está fazendo uma negociação. Você tem um produto, né? Uma imagem, um tamanho, um peso, um valor, uma época específica ou não, e você divulga. E é uma negociação, porque você vai vender por um preço X. E eu, na outra ponta, eu só vou comprar se eu estiver disposto a pagar aquilo, né? Quem já vendeu ou já comprou coisa na OLX, ali é uma negociação muito grande, né? Você tira a foto de um produto, especifica uma TV usada que você tenha, um móvel usado, enfim. E aí você joga na OLX, por exemplo. E ali você vai negociar com a outra pessoa, né? Nós temos duas partes interessadas. Uma parte é quem quer vender, né, desapegar ou se livrar de alguma coisa em casa, e da outra ponta, alguém está interessado em comprar, né? Porque há uma necessidade ali, e ela não tem condição, ou ela não quer realmente comprar novo por N situações. E aí vão chegar em um contexto, né? Eu vou querer ver, em um consenso, perdão, consenso. Aí eu vou querer ver, eu vou negociar, eu vou barganhar, dar desconto, não dar desconto. É uma negociação, gente. Então, voltando às nossas primeiras aulas lá atrás, quando ainda nós estávamos livres, né, tendo aula presencial, a negociação está no nosso dia a dia. A gente negocia o tempo todo. Eu não preciso estar dentro de uma empresa, né, vendendo alguma coisa ou discutindo por alguma coisa corporativa somente. Se a gente pensar esse contexto da negociação, ela é muito mais ampla. A gente está negociando o tempo todo com as pessoas, tá? Opa, aqui. A falta de ética passou de doença crônica no início do século à doença aguda do capitalismo. Então, existia já essas questões éticas, né, de, né, enganar pessoas, ter um certo discurso e agir de uma outra forma, conduta, mas é com o capitalismo que vem com esse olhar de acúmulo, né? Porque é bem isso mesmo, né? O capitalismo é a acumulação. O capitalismo é quando eu quero acumular para mim riquezas. Então eu quero trabalhar, né, eu vou vender o meu produto, eu vou vender a minha mão de obra em troca de status, poder. O capitalismo é bem isso. Ele trabalha muito com a acumulação, né? E o ter é uma sociedade do ter e não do ser, né? Não é o quem eu sou em si, que aquilo que eu tenho vai dizer, né, para a sociedade aquilo que eu sou.
Não que eu concorde com isso, mas basicamente é isso, né? As pessoas elas querem mostrar que tem. O ter dá um certo status em uma sociedade extremamente capitalista, porque o ter me garante status, prestígio social. Porque se eu tenho muito dinheiro, eu tenho um carrão. Se eu tenho muito dinheiro, eu uso certos tipos de roupa e vou frequentar certos restaurantes. Se eu tenho muito dinheiro, eu vou ter uma casa específica em algum lugar, um casão, uma mansão. Então, quer dizer, isso acaba demonstrando um contraste social muito grande e trouxe uma doença aguda com o capitalismo em si, quando começou aí a industrialização, né, no começo do século XX, aí, lá em 1900, mais ou menos. Não que antes não tinha, né, mas isso tornou-se mais crônico, mais agudo, mais intenso. Jornais publicaram histórias de corrupção, como troca de favores, compra e venda de votos, escândalos políticos e desvios de verbas, né? A gente vê isso sempre na nossa sociedade aí, não levando em conta nenhuma questão política em si, né? Mas quem nunca ouviu falar mal de político, né? Um político X e um político Y, né, e alguns escândalos, né, de lavagem de dinheiro, de corrupção, não só no meio político em si, mas no meio corporativo também acontece isso, né, quando envolve empresas, né, ou entre elas, né, se a gente falar, vamos dar um exemplo, a Lava Jato, ela trouxe isso para a gente, né, muita coisa veio à tona, né, por questões de favores. Então, a ética estava bem posta ali em xeque. Né? O que é ético, o comportamento ético, o meu discurso, aquilo que eu prego, a minha imagem, a minha figura pública, ou não, né? Bem isso mesmo, né? Falências fraudulentas, escândalos financeiros marcaram o nosso século, né? Empresas que faliam, mas não faliam de verdade. Porque quando você decreta falência, você tem alguns benefícios governamentais. E aí tem empresa que já chegou a fraudular a sua falência para escapar de verbas rescisórias, pagar funcionário. Alguns escândalos financeiros de lavagem de dinheiro, por exemplo, Fugir da a gente tem receita. receita, imposto de renda, né? É isso. Esse tempo atrás, já faz um certo tempo, o presidente da Samsung, não foi, o Léo? Estava preso, né? Ou está preso ainda? Da Huawei, que é a mulher que foi presa por questão de receita, professor. Também. Isso é Da muito Huawei. sério, né? Então você vê assim, grandes assim, empresas, né, executivos de empresa que respondem pela empresa sendo preso, né? Sendo preso. Lembra do escândalo daquela, daquele frigorífico lá, o, como é que fala? Friboi, né? JBS, né? É, JBS. JBS, Odebrecht. JBS. Exatamente, e assim vai, galera, e assim vai. Ou seja, né, questões éticas ali, né, bem postas em xeque, né, e vistas pela sociedade como algo ruim, e que nós nem imaginávamos que isso nos bastidores vinha acontecendo. Então não é só na situação política em si, mas é a situação do capitalismo, tá? Então envolve família, envolve escola, envolve governo, envolve política, envolve economia, envolve saúde, educação, religião, né? Então são os envolvidos na ética, né? Então não é só governo, não é só política, né? Tem às vezes questões na família, na nossa família, que a gente coloca em xeque, passa por situações aí que a ética dá uma gritada aí, né? Ou sai fora aí do prumo, né? A religião, né, é comum, né, de vez em quando, infelizmente, alguns escândalos, né, na igreja, uma igreja X e Y, né, não numa religião específica, mas no contexto, quem nunca ouviu falar, né, de não sei o quê, é que eu tenho que evitar falar certas coisas, gente, porque vai pro YouTube, tá? Então pode dar problema depois. Mas situação, né, religiosa, quem nunca ouviu, né, alguns escândalos aí. Então, basicamente é isso, tá? A ética, ela tá no dia a dia e ela tá sempre envolvida com as negociações. Aqui embaixo eu coloco assim, ó, existe no Brasil uma degradação moral acelerada, tanto na política quanto nos negócios, né? Então, assim, é aquela política do se dar bem, é aquela situação que eu preciso me dar bem,
para eu ser aceito moralmente. O brasileiro, né? Aquela frase, né? O brasileiro sempre dá um jeitinho, né? É meio perigoso esse termo, né, gente? Porque o que é esse jeitinho? Será que esse jeitinho é algo aceitável, né? Transparente, moralmente aceito, eticamente correto ou não, né? Então é bem questionável isso, tá? E eu acho que travou aqui, voltou. Comportamentos éticos e antiéticos no processo de negociação. A ética refere-se a padrões de conduta, tá? E ela julga a moral, julgamento moral. Ou seja, a questão de verificar se as decisões e os comportamentos dos administradores são corretos ou não. Então vamos entender, gente, que ética ela vai andar sempre de mãos dadas com moral, tá bom? O que é a ética? Vamos entender assim, ó. Que ética é o julgamento e moral é a forma de conduta, normas e regras, ok? Então, é errado a Karen fazer uma propaganda, é exemplo, hein, Karen? É errado, né? Seria assim, vamos, não é errado, calma aí. Se eu falar que é errado, eu já estou julgando, né? Já estou colocando o meu valor aí, o meu julgamento. Então, calma aí. A Karen, ela fala assim, que ela só usa produto Garoto ou Nestlé, né? E aí, por isso que tem um preço justo, porque pela qualidade do produto que ela entrega. Então, ela vende isso. Ela vende como merchandise, como marketing dela. É a marca dela. Então, tá. Beleza. Só que aí ela foge dessa regra. Ela, no fundo, não usa. Ela usa os mais baratos possíveis, né? Não estou falando só da qualidade em si, mas aí isso coloca em xeque a qualidade, né? E o discurso dela, que ela usa uma certa marca, mas não usa. E aí? Então, vamos lá. Moral, as regras, as normas. Então, o que ela está fazendo é contra as regras. Porque ela tá fazendo o quê? Uma falsa propaganda. Não é errado ela usar uma outra marca. É errado ela dizer que usa uma marca X e não usa. Então ela acaba fugindo de uma regra. E aí o julgamento disso, gente, é a ética. Acabou. É a ética. Então a ética, ela vai julgar se eu estou tendo um comportamento moralmente aceito ou não. Deu para entender, gente? Sim. Eu sim, professor. Acontece muito na prefeitura, né? Oxe, muito. Bastante. Vou dar um outro exemplo aqui para vocês. Ó, maconha, né? Liberação ou não da maconha. Bom, tem país que está regularizado, né? Eles podem, sim. Tem país que é só para efeitos de medicamento, né? Então, beleza, mas tem lugar que o uso, né? O consumo próprio, né? Você consumir, pode. Então, naquele país, se você usar, sem nenhum problema. Por quê? Porque a regra e norma daquela região, daquele país, diz que eu posso usar. Então, logo, se eu usar ali, eu estou sendo ético, não estou infringindo, burlando nenhuma regra. Logo, se eu, né, uso escondido, né, eu não posso usar e eu acabo usando, aí eu estou sendo antiético, porque eu estou sendo contra a moral. Então, grava isso, que moral são as regras, as normas e os costumes. E a ética é o julgamento disso, se eu estou agindo realmente eticamente, ou seja, favorável e de acordo com a moral daquela região, daquela situação, ou se eu estou sendo contrário a isso. Se eu estou sendo contrário a isso, eu estou sendo antiético. Estou tendo esse comportamento antiético, tá? Aqui, ó, ações injustas praticadas contra outras pessoas e instituições amparadas ou não pela lei, né?
mentalidade focada nos resultados, e não há aquela preocupação com a consequência dos meus atos. E acontece muito em organização isso, gente. Ela quer lucro, de qualquer forma ela quer lucro, não interessa como. Se ela vai sobrecarregar os seus funcionários, se ela vai gerar um estresse, um pico de estresse e comprometer a saúde física e mental dos funcionários. Em área de vendas é muito comum essa pressão psicológica em cima de vendedores, de decomissionados, pessoas que ganham comissão pela venda, no caso, que tem que vender a qualquer custo, e se não vender, ela vai pagar com o cargo dela, ela vai ser mandada embora. Se não bater a meta nos próximos, né? Se ficar 2, 3 meses sem bater meta, rua, você tá fora. Ou então a gente trabalhar naquela pressão constante, que se você não tiver, se você for muito caro para a empresa, ela vai te mandar embora, porque você é caro. Eu estava sofrendo essa pressão na coordenação da faculdade faz muito tempo, porque eu estou lá faz tempo, né? Eu estou na coordenação desde de 2011. Então, o ano passado, eu sabia que eu ia ser mandado embora a qualquer momento, porque eu era o único coordenador antigo da faculdade. Então, assim, sorte que eu não estava preocupado com isso no sentido de, se eu não dependo só disso, graças a Deus, né? Eu também trabalho em outro lugar, mas se eu dependesse só daquilo, eu não ia dormir à noite. Por quê? Porque eu sabia que eu era o último, eu era o sobrevivente ali, que todos os meus colegas foram embora. E não é uma questão de competência ou não, é uma questão de ser caro ou não. Aí chega um certo momento, vem a sua gestora e fala assim, ó, não tenho nenhum motivo para te mandar embora, mas é porque você é caro. E você sabe disso. Então, olha como é que é essa mentalidade, só focado em resultado. Quer dizer, eu tenho que mandar embora os meus funcionários, que são antigos e caros, porque eu preciso lucrar mais. Basicamente é isso. É a regra do capitalismo. Eu tenho que lucrar mais. E como é que eu lucro mais? Tendo receita e reduzindo os custos. Então, quando você. E aí, isso pode gerar, dependendo do funcionário, do grau de dependência dele, isso pode gerar o quê? O estresse. Então, é bem assim, pensarmos, né, o que, que é ético ou não, né, e alguns comportamentos antiéticos, porque só está focado em resultados, independente de situações, né? A busca de vantagem em termos de poder. É muito comum as pessoas terem vantagem, informações privilegiadas e até chantagear pessoas, cargos, né, em cima de poder. Porque a informação também, antes da hora, ela traz poder, né? A gente está vendo isso muito na política, né? Aconteceu uma situação ontem, algumas pessoas são favoráveis, outras não, né? Mas é com o ministro da Saúde, até então era o Mandetta, né? E aí, por questões políticas, né, tem gente que concorda, tem gente que discorda, nós não estamos questionando isso, mas por situações extremamente políticas, e não é de competência técnica, é de política, né, houve a demissão dele ontem. Né? Aí entrou o plantão da Globo falando, não se fala em outra coisa, né, a não ser coronavírus, e agora o ministro da Saúde aí que saiu, foi trocado aí pelo presidente. Estão percebendo, gente, que como a gente vive isso e tem muitas coisas éticas e antiéticas, vocês conseguem entender que isso está no nosso dia a dia e a gente percebe, às Ô, vezes nem, professor, nem, nem percebe, mas é o nosso dia a dia? Oi. seria a ética, por exemplo, seria objetivo. Qual o objetivo ali no caso do presidente da República, do ministro, né? Cuidar da população brasileira, cuidar do Brasil como um todo, certo? Quando Certíssimo. acontece um caso desse, na minha visão, é porque um discorda do outro, né? E aí acaba tirando pelo poder que ele tem, acaba substituindo o outro para poder. Eu não sei se é isso que É, eu tô. é o poder da caneta. Até ele já falou isso, né? Quem tem a caneta sou eu. Ele até já falou isso, o presidente. Quem decide isso sou eu, de manter ou não. Então, até se o abuso desse poder, né, por questão da caneta, de ter essa autoridade de deixar ou não, né, acontece isso. Porque, por exemplo, não estou defendendo, gente, assim, ou não. Eu tenho a minha opinião, mas assim, agora não vale de nada. É, mas assim, não foi por competência técnica. Isso foi, a gente sabe disso, né? Não foi por uma incompetência por parte do ministro, foi por uma situação política.
por, né, entrar em não ter o mesmo alinhamento que o presidente, Foi o né? conflito. Conflito, muito bem. Mas por Depois, quê? professor, Oi? depois que foi na Globo lá, acabou o clima. É bem Teve a isso mesmo. apresentação do Mandetta. Isso. Aí provocou um pouco. Mas tinha É, outras questões gerais também, né? tem, mas vamos lá. Por quê? Porque o presidente, ele tá sofrendo também, não tá, gente? Pressão dos empresários? É claro que tá, gente. O presidente está sofrendo não estou defendendo, não é isso. Mas entendo que o Bolsonaro, ele também está sofrendo uma pressão muito grande por parte dos empresários, tá? Vamos pegar aqui a nossa cidade. Os empresários da nossa cidade estão pressionando o nosso prefeito a abrir o comércio, entendeu? E aí o prefeito fica naquela situação. E agora, eu abro, né? Porque é um ano de. Vamos combinar que esse ano é um ano de eleição, né? Teoricamente, vai ter eleição, então tem isso também. E aí ele atende os empresários, e aí coloca o povo em risco, né? Ou atende uma situação maior de pandemia. Então é muito complicado, né? É bem complicado e assim, tem muita gente sendo pressionada aí por todos os lados aí, quem tem o poder da caneta, né? É ético, vamos lá. Tem uma situação econômica, né, que eu preciso, porque a economia está realmente dilacerada, tá dilacerada e não é só no Brasil, é no mundo, né? É claro que os países mais pobres sofrem mais. Então eu tenho de um lado, né, as pessoas que precisam de renda para trabalhar, para sobrevivência, para comer, né, para ter o minimamente possível ali, e tem uma situação também que eu não posso expor os empregados, porque se você abre e você tira da quarentena, você está expondo o funcionário, porque muitas vezes o empresário não vai lá. Muitas vezes o empresário não vai trabalhar lá, ele vai colocar os funcionários para trabalhar. Então ele vai colocar em risco a saúde dos funcionários, concorda comigo? Ninguém concorda, tá bom. Se eu tenho uma loja, eu abro a minha loja e eu não vou lá, eu coloco os meus funcionários para trabalhar, eu nem vou lá, porque eu quero me garantir aí, ficar seguro. Então eu coloco lá. O dono da van, vocês não estão vendo o dono da a van desesperado, gente? Com a van fechada e o tanto de avão, o tanto de emprego, de imposto que esse homem paga para o país e a quantidade de emprego que ele não gera. Imagina a pressão que ele está fazendo nos governantes. Então, assim, eu não estou Você viu defendendo. o da Madeira, né, professor? Ah, fazendo discurso, questão, né, voltar também. Até do Roberto Justus, né, questão da economia, que teve o vídeo que ele falou, gerou um maior conflito, né, na rede social, Vi, opinião. falou, falou. Então, assim, agora, esses discursos, né, a gente consegue ver isso, né, o que é ético e o que é antiético, por trás de tudo. E é bem delicado, gente, né, se a gente olhar friamente para toda a situação, é bem delicado, porque tem uma questão econômica por trás, sim, de renda, de emprego, né, e tem também uma questão de saúde pública, e não é uma questão Eu, Brasil, é uma questão nessa questão, mundo. eu fico em cima do muro, porque a questão econômica é forte, mas também a gente sabe o quão perigoso é o alto risco dessa doença, né? Que a gente vê por o caso no exemplo que pode chegar essa semana, até hoje, talvez pode chegar a 36 mil mortes nos Estados Unidos, né? É um É, absurdo, assim, é uma coisa assustadora, Leonardo. Porque vamos pensar, Estados Unidos é o país mais rico do mundo. Então, teoricamente, tem mais estrutura, né? E tá nessa situação. Por que que nós não vamos passar por isso, né? Com tanta favela e com tanta aglomeração e o frio chegando, como é que faz? É colapso, gente, colapso, né? Agora, talvez assim, não tá pior no Brasil hoje por questões de quarentena. Nós não estamos piores hoje, mas aí vai segurar isso até quando, né? Vai manter isso ou não? Agora pensa, Itália, Espanha foi o ápice, né? Mas agora Estados Unidos está ganhando de lavada, gente. De lavada. Ontem, Leonardo, se não me engano, estava em 22 mil, não estava?
Não, chegou a 30 mil. Foi Meu ontem, chegou a Deus. 30, tava 31 30 mil. mil mortes. É. É muita gente, né? Aí É depois muita à morte. noite falou 35 mil. Meu Deus. Então, assim, tá um negócio exponencial, né? É muita gente indo embora. É muita gente. É muita gente mesmo. É triste, né? É triste. Bom, isso é. Não estou fugindo da aula, hein? Isso é pertinente com ética aí e o que nós estamos vivendo hoje, tá? Fatores que influenciam na ocorrência de atitudes antiéticas. Ouviu, Karen? Lucro. É importante, Karen, ter lucro nos Sim. seus ovos de Páscoa, viu, querida? Mas, assim, a ética do lucro, né? Lucro, mas de uma forma sensata, honesta, né? Com um senso de justiça, né? E esse senso de justiça entra aí a tal da equidade. Equidade quer dizer isso, igualdade, sentimento de justiça e igualdade, né? E uma competição. Porque sempre vai haver uma competição. Mas aí que tá, né? O que vai dizer se a minha competição ela é ética ou não é a forma como eu respeito o meu adversário. Foi sempre, gente, uma guerra muito grande, né, da Coca e da Pepsi. Eu tô achando que a hora que eu publicar esse vídeo, ele vai ser barrado pelo YouTube. Porque a gente tá falando de marca, tá falando de política, tá falando de governo, tá falando de tudo. Eu acho que esse vídeo não vai ser publicado, hein, gente? Se for, vão barrar lá, se eu não for preso antes. Mas, ó, a Professor, Coca e a. não, a política do YouTube é ridícula. É tipo, a questão que a gente fala da pandemia também, alguma forma, né, que a gente fala, a questão do Covid, né? É, sei. É, aí fala, cara, tá falando um negócio, pô, vamos parar. É alguma forma de barrar, censurar, né? Não É, sei É e que como também é. é palavras. difícil, né? Porque cada um tem uma forma de pensar. Então, tem uns que aceitam, tem outros que não aceitam. É difícil ter esse equilíbrio. Sim, é difícil. E tem coisa que a gente fala aqui, que a hora que eu vou subir o vídeo, passa por uma análise, eu acho que DTI mesmo, né? E aí tem palavras que ele identifica e ele barra o vídeo. Então eu tô achando que esse vídeo não vai nem ser publicado, eu acho. Vou tentar. Aí depois eu aviso vocês. Se não subir, é porque a gente falou muita coisa aí que eles não aceitam, né? Eles barram e pronto. Então, gente, por exemplo, assim, a Coca e a Pepsi. A Coca e a Pepsi, elas são assim, inimigas mortais. Inimigas mortais. Mas a ponto de algumas propagandas tiveram que ser proibidas. Voltou aqui. Algumas propagandas tiveram que ser proibidas porque assim, a rivalidade era tão grande. Teve uma propaganda que eu vi, gente, se eu achar, eu mando para vocês. Era assim, ó, era uma criança numa máquina de refrigerante, né? E aí, sabe essas máquinas que você coloca moedinha e cai latinha, né? Aí ela vai, era um comercial eu acho que era da Pepsi. Eu acho que era da Pepsi. Essa criança vai, essa criança vai ela pega uma moedinha e pede uma Coca. E é da Pepsi, esse comercial. Aí ela vai lá, pede uma Coca, pega uma latinha de Coca, aparece uma latinha de Coca, e ela vai e coloca no chão, e ela sobe em cima dessa latinha de Coca para colocar a moedinha lá em cima, mais acima, para ela poder pegar a Pepsi. Quer dizer, usando como escada. E assim, mostrava a marca. Então, essa propaganda no Brasil, por questões éticas, ela foi proibida. Então, assim, é muito complicado quando você bate muito no concorrente de uma forma que você expõe ele. A gente tem vários exemplos de propagandas, né, que eles estavam fazendo isso. Eu lembro que uma época o Guaraná Antártica fez uma propaganda que deu um problemaço. E é competição isso. Eles estavam mostrando na Amazônia o fruto do Guaraná. Era Antártica, né? E aí mostrando, olha, gente, isso aqui é o fruto do Guaraná Antártica, olha aqui, cultivado no nosso país, é natural, é uma semente própria do nosso país. Então, fazendo essa propaganda normal, mostrando a fruta, né? Guaraná. Beleza. Aí, no final dessa propaganda, esse cara fala assim: agora pede para a Coca-Cola mostrar a árvore dela.
e acaba, quer dizer, atacando assim de forma áspera a Coca, né? Como é que vai fazer se Coca vai, né? Coisas lá meio que viciam, né? Então, isso expõe. Então, tem certas coisas que acabam entrando num código de ética brasileiro, né? Pelas propagandas aí, e aí acabam colocando essas. Travando, barrando mesmo, porque é muito agressivo, né? Globo, por exemplo. A Globo ela proíbe vários atores de ir em outras redes, em outras emissoras, porque não pode. É proibido falar SBT, é proibido falar Record, tal. Já em outras emissoras como o SBT, eles falam de Globo abertamente. Então é uma conduta interna, né? É a forma como aquela empresa, a cultura organizacional, ela permite ou não, ela é mais agressiva ou não nessa situação, tá? Mas cada um tem a sua verdade, né? Cada um tem a sua verdade. Então, conquistar e consolidar uma posição no mercado é difícil para qualquer profissional ou organização. E qualquer deslize da organização ou do profissional pode representar perdas irrecuperáveis. É um escândalo, é uma situação de desvio, é uma situação antiética do seu produto. Por exemplo, o leite Parmalat, né? Era um sucesso na década de 90, gente. Década de 90 e começo dos anos 2000, Parmalat era muito forte. Ainda existe, mas perdeu muito por causa de um escândalo no Eu tenho leite até um Parmalat. vídeo quando era criança do Leão da Parmalat. Como é que é, Léo? Tem uma, Fala de novo? tem uma foto que eu tirei que eu tava vestido do leãozinho da Parmalat. Ah, então você era o leão da Parmalat, né? Quase que um tigrão. Não é não, Karen? Prefiro nem opinar nisso. O tigrão da. É que Nós na temos época, um na época tigrão era da Parmalat sucesso. aqui, gente. Quando eu era pequeno, eu Oi? lembro que era um sucesso danado os comerciais, né? Era um sucesso, Leonardo. Era os bichinhos de pelúcia, né? É um comercial que foi assim um estouro, mas vendia leite pra caramba e tal. Depois disso, veio um escândalo. Acharam soda cáustica, né? Água oxigenada no leite, aí tava fazendo mal para as crianças. Aí foi um erro na produção. Acabou. A marca quase faliu a Ah, Parmalat a questão foi envolvimento com máfia, né? também, né? Também. Né? Outra coisa, gente, esse vídeo não vai ser publicado, porque você tá falando de marca aqui, eu vou ser preso. Outra coisa, ó, Todinho, acharam detergente industrial em Todinhos essa época. Esses dias, lembra? Deve estar fazendo uns 2 anos aí. Teve criança que morreu por causa disso. Foi uns 4 anos. Isso daí. Eu lembro que teve uma época que todo mundo. Eu fiquei com. Minha mãe não compra mais Todinho, não. Vai morrer. Por causa que tava com coisa Nem química no meio. fala isso, que meu filho toma todinho, gente. Mas fica esperta, Bruno. Faz o quê? Faz quantos anos, Léo? Uns 4 anos? 4 anos por aí. Mas É, eu compro Italaquinho porque é mais barato. Mas piorou, eu né? gosto de tomar um Todinho. Mas, tipo, Acharam. É um não, risco, mas né? essas coisas que aconteceu, essas que ocorrem na marca, né? Essas turbulências, como o Chamito, né? Que contra chumbinho, né? Absurdo. Não, Aí da absurdo. Coca-Cola também, a questão que encontrou a cabeça de um rato, né? Aí teve até um maior cuidado, né, das empresas, num trabalho mais da gente biológico, né, de ver a mercadoria, né? Como é que tá a ver, meio que Sim. conseguiu, após isso, né, as empresas começaram a olhar com maior cuidado e fiscalizar um pouco melhor a qualidade do produto. É mentira esse negócio do rato da Coca-Cola. O rato se dissolve na Coca. Por Tem isso a que é gente sabe. mentira. Ninguém É muito achou, porque mentira. derreteu, gente. Ninguém achou o ratinho, porque o ratinho derreteu. É, simples assim. Eu lembro uma vez, sabe esses molho de tomate? Pronto, né? Molho pronto. Você paga R$ 1, R$ 2 no máximo. Acharam, olha assim, eu achei um absurdo isso, gente. Aquela marca Heinz, né? Acharam excesso de pelo de roedor nos molhos. Aí eu falei, excesso de pelo? Mas espera aí. Você achou excesso de pelo? Porque existe uma quantidade mínima aceitável aí. E achou excesso de pelo.
de rato no molho, pronto, que a gente compra e põe no molho, põe no macarrão. Então, entenderam que assim é um absurdo, absurdo. Então, essas questões sanitárias é muito sério, né? E aí entra uma questão ética por trás disso, muito ética por trás disso, né? Quem nunca foi no açougue e não foi passado para trás, né? Comprou carne, você chegou lá, pediu filé mignon, o açougueiro te vendeu uma outra carne e cobrou o preço de filé mignon. É um absurdo isso. É Brasil, né, gente? Infelizmente. Tá, mas isso pode gerar realmente perdas irreparáveis. Olha para você ver ontem. Ontem fui no mercado, comprei um produto, estava vencido. Eu errei de não ter olhado a data de validade, né? Peguei, era leite. Leite de caixinha. Peguei em casa é muito pouco leite que consome. Peguei um leite de caixinha e tal e pronto. Cheguei em casa. Eu fui fazer um bolo ontem à tarde. Eu fui olhar o leite. Ele estava vencido já há 2 meses. Não era assim questão de dias. Entendeu? É assim, 2 meses vencido. Tava lá assim, ó, vencimento 10 de fevereiro de 2020. Falei, não, isso aqui deve ser fabricação. Aí eu olhei de novo para entender. Não, tinha lá fabricação e validade, tá? E tava vencido. Aí eu fiquei pensando, como é que um mercado chega nesse ponto, né, de não olhar, Não, não não, ter alguém para fiscalizar isso, Leonardo? É muito sério. Quer dizer, eu como consumidor, eu tenho que olhar. Mas assim, é muito mais assim antiético da parte do mercado vender algo vencido. não, eles agem de maneira antiética mesmo, porque, tipo assim, eles têm os agentes de fiscalização toda hora para ver se a mercadoria está correta ou certo. Aham, Mas, infelizmente, um paga o pato, né? Ah, vamos deixar aqui, um exatamente. trouxa leva, não traz mais. Vai ter um trouxa que vai comprar, né? É, Basicamente. A gente finge que não exatamente. viu, né? Pede desculpa depois Uhum. e pronto. Porque aí vendeu. Garanto que tem mais gente que comprou e não viu, e não percebeu, né? O pessoal É, que infelizmente não vai voltar. esse mercado aqui do lado de casa, que o Simpatia. Fui lá ontem e comprei leite vencido. Aí eu fui lá, claro, né? Tô à toa em casa de É, quarentena, né? geralmente, Já. geralmente o caso que acontece isso, geralmente em mercado de bairro. É. Até que eu antigamente, a gente geralmente compra, às vezes, o leite, né? Aqui no Uhum, mercado bairro geralmente está um pouco mais vencido o tempo, é mas alguns verdade. mercados grandes que deixam assim, leite de caixinha, por exemplo, supermercado maior, Uhum. geralmente eles agem de maneira para. Ah, deixa levar, cara, deixa levar, vamos ver qualquer coisa. E Se outra, alguém vamos falar, vender. é, De não, 10 clientes que vão comprar, dois vão reclamar. Só. é, Aí a gente troca. Pede desculpa. uhum. Né? É bem isso mesmo. Né? É um risco calculado. Né? É um risco calculado isso aí. Claro que se eu consumisse esse leite de caixinha vencido, não ia fazer mal, porque leite de caixinha mesmo já é totalmente, né, modificado. Mas é antiético, né? É uma falta de cuidado, né? Isso pode gerar, né, perdas irreparáveis, porque é a imagem do mercado, né, gente? Quantos casos de restaurante aí que pessoas comeram, passaram mal, até morreram por intoxicação alimentar? É muito sério isso, né? Muito sério mesmo. Assim, o processo de negociação deve considerar a importância de haver ética nas negociações, bem como a contribuição de uma postura ética para que novas negociações aconteçam, com um processo bilateral de ambas as partes, né, de duas partes. De um lado, o comprador, por exemplo, e do outro lado, o vendedor, né? Então isso é bilateral, no qual ambas as partes ganham, possibilitando novas negociações futuras, né? Igual enganar pessoas, né? Quando você vai vender, você vai comprar um carro, o vendedor ele quer vender o carro de qualquer maneira. Se ele perceber que você é um potencial comprador de carro, ele vai empurrar aquele carro em você, né? E aí entra as questões éticas, né? Aí você leva o seu carro usado para ele deprecia seu carro, joga lá embaixo, acaba com seu carro, né? Para pagar o menos possível, e aí valoriza o carro dele, e aí você vende o seu carro para ele. Aí você troca de carro. Daí você volta daqui a uma semana naquela agência, o seu carro tá lá, bonitão, o seu ex-carro, né? Polidão, todo bonitinho, eles venderam a um preço absurdo. Então, assim, são ganhos altíssimos em cima disso. É até antiético fazer isso, né? Mas eles fazem porque estão pensando em ganhar
Muito, né? Então, assim, tem que ganhar? Tem que ganhar, mas aí tem essa situação ética ali, sem comprometer a sua imagem, a sua credibilidade, a sua reputação, né? Agindo eticamente, a empresa pode estabelecer normas de conduta para seus dirigentes e empregados, exigindo que hajam com lealdade e dedicação. Os procedimentos éticos, eles facilitam e solidificam os laços de parceria empresarial, quer com seus clientes, quer com fornecedores, quer ainda com sócios efetivos ou potenciais. Quer dizer, são com todos os envolvidos, né? Chamados de stakeholders, lembra disso? Stakeholders, todos os envolvidos, as partes interessadas na organização. Então, o que vai gerar realmente o respeito entre esses parceiros, em qualquer tipo de negociação, que no mínimo ela é bilateral, né? Tem duas partes aí, né? E aí ambas as partes devem sair satisfeitas. Eu quero fazer uma compra, eu quero comprar um carro. Então, assim, eu entendo que eu tenho que pagar e esse vendedor, ele vai ganhar uma comissão. O carro que eu vou comprar é um carro que vai me trazer conforto, segurança. Eu estou ciente do carro, né? Se está vindo com defeito, se está vindo com faltando alguma coisa. Então, tem que ser muito transparente isso, né? E muitas vezes não é, né? Você vai na OLX, compra uma televisão, você vai lá e olha, a pessoa vem, portanto, chega em casa, você vai ligar ela tá com um fio queimado internamente, ou tá com alguma coisa errada. Então, por isso que é bom. Eu posso vender uma TV queimada? Eu posso vender. Eu já vi pessoas vendo máquina de lavar queimada. A pessoa já falou. Então, se eu comprar, eu sei que eu vou comprar para eu arrumar ou para peça. O errado é você vender uma coisa dizendo que está funcionando bem, a pessoa compra, ela é enganada. Isso é essa questão, né? É a enganação por trás disso. É muito complicado. Empregar somente argumentos verdadeiros dá a tarefa de convencer o adquirente a escolher o seu produto ou serviço, que a gente está falando agora, né? Ser verdadeiro, ser transparente, né? Não omitir do cliente dados ou informações relevantes na hora de comprar, para a decisão da compra. E é normal, infelizmente, é normal as pessoas omitir. Ela não chega a mentir, mas ela omite certas situações, né? Eu lembro uma vez que a minha avó, coitada, pessoa de idade, né? Ela queria comprar um filtro que gelasse. Sabe esses que gela e filtra? Então, é um pouco mais caro, né? Mas aí, além de filtrar a água, ela gela. Então, sai água geladinha também. Ela queria comprar tal, pesquisou muito para isso, só que ela foi comprar, ela foi enganada pelo vendedor. Ela comprou e chegou em casa, era só filtro, não gelava. Mas eu falei, e pessoa de idade, né, gente? Então, assim, aí fomos lá e reclamamos, e aí tem hora que tem que armar um barraco, né? Tem que ir lá, tem que reclamar, tem que falar que vai ligar no Procon, que vai não sei o quê, para ver se realmente as coisas funcionam. Mas a gente sabe disso. E pessoas de idade, às vezes, elas são mais assim, enganadas nesse sentido. É uma pena, né? Não subornar para obter uma decisão de compra dos seus produtos ou serviços, né? Então, o suborno aí também ele entra como uma postura aí antiética. Discriminação no local do trabalho, invasão da privacidade da pessoa em si, deslealdade do empregado em relação à empresa e perseguição dos que levantam problemas. Então, assim, também tem um lado do empregado, né, gente? Porque assim, é muito fácil você bater na empresa, falar mal dela, porque o meu chefe, porque o meu gestor. Tá, tudo bem, concordo. Mas será que é somente isso? Não. Tem também o empregado, né? Como que ele vai agir com a empresa, né? Será que ele vai ser ético em relação à empresa, né? Ele vai ou vai agir de má fé? Tem muitos empregados também que agem de má fé, né? Tudo ele quer prova, tudo ele quer processar. Então tem também essa situação. Não estou falando que não é certo fazer isso, mas quando realmente convém, quando é necessário, né? Quando realmente tem motivos para processar. Aí tem gente que cava provas, né? É má fé mesmo. Eu quero fazer isso, porque eu quero processar, porque eu quero ganhar dinheiro. Bom, guerra de preços baixos, né? Pode ser até postura antiética, como a gente faz essa guerra, né? E formação de cartéis. Vocês sabem o que seria formação de cartéis? De cartéis? O que é um cartel?
Eu já Cartel, ouvi falar, mas eu não lembro. cartel, Cartel. cartel é uma máfia mexicana. A gente pode Palhaço. falar, né, por exemplo. É o tráfico, né? Ah, É quando as empresas se juntam para combinar preço? isso mesmo, é a combinação de preço, né? É antiético fazer isso, combinar preço. Mas nós percebemos muito cartel, não sei se vocês concordam comigo, Fabrício, você também, é, postos de gasolina. Vocês acreditam que os postos combinam preço? Sim. Sim, Eu também É, acredito. tem posto Eu que também eu até acredito, mas não é algo declarado, né? Oi? tem posto que até adulteram a gasolina também. Exatamente. Além de adulterar, né? Vende Tá. por um preço, o chamado gato por lebre, né? É bem isso mesmo. A formação de cartel, ela é proibida, é antiético, né? Embora a gente sabe que exista. A gente vive em um mercado que o correto, galera, seria o quê? A livre concorrência, a concorrência perfeita, né? Cada um cobra o preço que quer, e aí eu tenho essa liberdade de compra. A gente percebe que não É a acontece muito famosa, isso. é a famosa máfia do combustível, né? É uma das máfias desse país, né? É uma das máfias Exato. aí, infelizmente. Mas é basicamente isso, gente. Formação de cartel não pode, né? Ou não deveria acontecer. Tudo bem você ter uma guerra de preços baixos aí, né? É normal eu fazer sondagem, ir no meu concorrente, verificar preço, fazer um benchmark. Tudo bem. Agora você ser desleal ou até, né, você combinar preço com seus concorrentes para nós consumidores, né, sermos obrigados a pagar aquele preço, né? Isso é cartel, não deveria acontecer. Então, toda vez que vocês enxergarem essa palavra, tá? Formação de cartel, não pode e quer dizer combinação de preço entre os ofertantes. Olha que bacana isso aqui, galera. Ó, segundo os autores, há uma tendência entre especialistas de que o modelo de hardware deve ser importante nos ambientes de negociação. Então, existe um modelo aí, como fala, de negociação. E esse modelo, ele compreende que as negociações sejam baseadas em princípios que favoreçam o maior equilíbrio entre as partes negociadoras, especialmente em contextos de boa-fé, né, de índole, de credibilidade, tá? Assim, outros fundamentos devem ser considerados. Então, quais são esses fundamentos que é uma possível perguntinha de prova, hein? Então, vou repetir, hein? A cara deve estar marcando incessantemente nessa hora, né? Quais são os fundamentos que devem ser considerados nesse momento aí, né? Ou quais são as variáveis? Ah lá, tome nota, Karen. Pessoas, interesses, opções e critérios. Então, em um momento de negociação, pessoas, porque devem separar o problema das pessoas. Interesses, concentrar-se nos interesses. Opções, inventar opções de ganhos mútuos. E utilizar critérios objetivos. Eu gostaria que oração, galera? Agora são 9h30, né? Queria fazer uma coisa com vocês. Depois do recreio, a gente vai parar daqui a pouquinho para a gente tomar um café, tomar água, né? Esticar as pernas. E eu gostaria que cada um de vocês, né, trouxesse uma elucidação maior sobre isso. Então, eu queria dividir assim, ó. Por exemplo, a Bruna vai discorrer mais sobre pessoas, tá, Bruna? A Karen sobre interesses. Karen, interesses. O Fabrício, que também nos ouve, opções. E o Leonardo, critérios. Tudo bem? Tudo bem. sim. Tá, então dá uma analisada nessa situação aí, e aí conta pra gente depois. Vamos parar pro intervalo então já? A gente volta e eu quero ouvir vocês sobre isso, tá? Pessoas, interesses, opções, critérios. O que vocês entenderam dessa situação? E me contem, tragam um exemplo, se for o caso. Toma um café e uma água e dá uma pensada nisso, por favor.
Tudo bem, gente? Certo? Porque depois vai vir, ó, exercício, aí eu vou dar um exemplo, tá? Aí vai vir o exercício e a gente já parte para a próxima aula, que é o 2.3, a gente encerra o conteúdo hoje ainda, tá bom? Então, ó, agora são 9h30, a gente volta daqui a 10, 15 minutinhos e já volta discutindo esse aí. Cada um de vocês vai ter uma oportunidade, em nome de Jesus, para poder falar sobre essas variáveis aí. E eu quero muito ouvir vocês, beleza? Tome um café, lave o rosto, dá um abraço no periquito, no papagaio, no cachorro, e a gente já volta já já. Ô, Bruna, você vai trabalhar que horas hoje? Professor, na verdade eu já estou em horário de serviço, só que eu tinha conversado com a minha chefe que não dá para mim estudar e trabalhar ao mesmo tempo. Ela ficou de mudar o meu horário para o meu horário normal de serviço, que era das 11 às 18. Mas ela não me respondeu, eu bati ponto 9 horas. Ah, então você tá duplamente aí, né? Você tá trabalhando e tá em aula, né? Tá bom, Exatamente, é. beleza. Tá bom, então. A gente se fala já já, então, tá? Bom café pra vocês aí. Até já.